Você já teve medo de perder tudo que você conquistou? Pois muito que bem, esse episódio é pra você e pra mim também, que já tive muito esse medo, ainda tenho e às vezes ainda tenho que brigar um pouco com ele para que esse medo não me ajude a ser destrutiva com tudo aquilo que eu já conquistei um dia. A gente conhece isso como o famoso medo da escassez. Aqui eu falo não só da escassez financeira, mas da escassez também de sentimento, da escassez, todo aquele tipo de escassez que a gente experimenta em algum momento da nossa vida, e a gente começa a refletir isso muito quando a gente começa a conquistar as coisas. Então, às vezes a gente se acostuma muito com um lugar de falta muito grande e a gente tem muita dificuldade de lidar com um lugar de abundância, mas vamos voltar primeiro, vamos lá no início, como que a gente pode entender onde a gente está tendo um sentimento ou um pensamento de escassez dentro da nossa vida. É muito comum esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento para pessoas que empreendem, eu acho que para qualquer tipo de pessoa, mas aqui, óbvio, eu estou falando de um recorte de mulheres que empreendem. A gente também, por ser mulher, muitas vezes vai adentrar um pouco mais, vai um pouco mais profundo nesse tema da escassez e nesse tema da escassez passada, nesse tema da escassez presente, mas muito no contexto da empresária. Por quê? Quando a gente empreende, a gente vive num cenário de muita insegurança, né? Então ela é uma insegurança financeira o tempo inteiro. E, na verdade, tudo que o mundo mostra pra gente, no mundo dos negócios, é que existe esse medo e existe essa dificuldade mesmo de muitas pessoas até de darem esse passo, de realizarem um sonho. Tem gente, eu não nasci assim com um sonho de eu quero ser uma empresária. Eu nasci com outros sonhos e ser empresária foi algo que foi acontecendo na minha vida. Foi algo que eu já sonhei, sim, mas não foi algo que eu sonhei o tempo inteiro em ser empresária. Então, mas quando eu fui dar esse passo, eu lembro que, eu acho que eu já contei isso aqui no podcast, mas quando eu fundei a minha primeira empresa, e eu contei pro meu pai, o meu pai é super seletista, né? Meu pai ficou 20 anos numa empresa, tá? Vai fazer acho que 20 anos em outra, então, assim, um cara bem do CLT e feliz com isso, e feliz com as escolhas dele, tá tudo certo. E eu saí do CLT para empreender. Eu lembro que meu pai foi super parceiro, assim, do tipo, cara, minha filha, que legal, parabéns e tal, mas olha, você vai continuar mandando currículo, né? Do tipo, isso é só uma coisa passageira. E por que existiu esse pensamento e esse cuidado mesmo até do meu pai? É mais no sentido de, olha, você vai para um cenário de insegurança e realmente você empreender é um cenário de maior insegurança do que ter um salário. Eu até tenho algumas opiniões um pouco divergentes sobre isso, ainda mais hoje que eu emprego as pessoas. E eu sei que por mais que exista uma segurança mínima estatal, né, governamental, existe também um lugar de, cara, o seu emprego não é garantido, né? As coisas podem mudar, o mercado pode mudar, os ventos podem ser outros, você pode fazer uma cagada muito grande, você pode ser mandado embora também. Então, acho que existe ali um imaginário de que se você está no CLT, você está mais seguro. Tenho um pouco das minhas dúvidas, mas beleza, isso é quem eu sou. Isso é aquilo que eu acredito. Mas quando a gente vai empreender, é muito natural que a gente experimente lugares muito grandes de insegurança. Insegurança do tipo, como é que vai ser o mês que vem? Não importa se você fechou 10, 15, 20, 30 mil, 100 mil euros no mês seguinte tá zerado, vamos de novo. Não tá zerado que você gastou tudo, é óbvio que existe uma reserva, você vai progredindo na sua carreira, mas existe sim um lugar do tipo, será que isso vai continuar prosperando no próximo mês? Será que isso vai continuar prosperando no próximo ano? E esse lugar de insegurança, ele é um lugar que, ele para mim tem duas nuances. A primeira nuance ela te ajuda a não fazer muita cagada, então é importante esse medo para que ele não seja, para que você não vire uma pessoa inconsequente, porque os seus passos empreendendo, eles ficam um pouco mais, você fica muito mais exposto, então qualquer decisão que você tome, ela vai ter uma consequência imediata em você
tanto a boa quanto a ruim. Então, esse medo, essa insegurança, ela é importante para fazer, criança mesmo, né? A criança vai desenvolvendo medo, vai aprendendo que se ela pular muito alto, ela pode cair, ela pode se machucar, se ela cair, ela se machuca, e ela vai desenvolvendo esses medos para se manter viva, né? Para se manter saudável. Eu acho que no empreendedorismo é a mesma coisa. A gente tem alguns medos que são necessários para que a gente, não quebre, para que a gente não dê muitos passos maiores que a nossa perna, alguns ou outros a gente dá, mas que não dê muitos outros, mas existe um outro lugar que é um lugar de eu não vou fazer nada, eu não posso arriscar muito, eu preciso me manter no lugar que eu estou. Eu não posso arriscar muito mais do que isso. Estar aqui onde eu estou já é um risco muito grande. E tem pessoas que têm mais apetite para risco e tem pessoas que têm menos apetite para risco. Eu vou dizer que eu sou moderada, ou então que eu tenho muito apetite para risco em algumas áreas e pouco em outras. E isso vai me equilibrando de alguma forma. Mas o que acontece e o que foi a minha jornada, e eu vejo que é a jornada de muitas empresárias? A gente começa pequeno. A maior parte, quem não herdou um negócio, quem já não pegou algo que estava pronto, a gente começa pequeno. E a gente vai crescendo. Se a gente vai colocando as estratégias certas, se a gente vai tendo os mentores certos na jornada, se a gente vai investindo no nosso conhecimento, investindo na nossa empresa, a gente vai crescendo. E aí aquele lugar, que era um lugar muito pequeno, que era um lugar de pouco recurso, ele vai ficando um lugar de um recurso moderado. Então, para quem tem um crescimento normal, tá? Porque existem crescimentos exponenciais, e aí já fazendo um parênteses aqui, os crescimentos exponenciais são 1%. A maior parte que empreende, ela vai crescendo de forma regular ao longo dos anos. É um jogo de longo prazo. Ah, Bruna, tem gente que dá um golaço e, fica trilhardário em um ano? Tem, acontece. São jornadas meteóricas, mas não a normal, a média não é essa. A média é um crescimento. Na verdade, se a gente for pegar os dados, a média é um crescimento negativo. São empresas que fecham. Então, se a sua empresa está crescendo, você já é acima da média. E tem esses crescimentos meteóricos. Mas, enfim, voltando ao que eu estava falando. Quando a gente vai crescendo, a gente começa a sair de um lugar de escassez de recursos dentro da empresa para um lugar do tipo, agora eu consigo delegar aqui, eu consigo contratar um time, eu consigo contratar... Normalmente vocês começam a contratar o marketing, aí depois contrata um tráfego, aí depois contrata uma primeira pessoa ali operacional, às vezes um estagiário, às vezes já vai para uma coordenação, alguma coisa assim. E aí os seus recursos, eles começam a aumentar. E aí você que às vezes não tirava Prolabore nenhum, você começa a tirar um Prolabore aqui e outro ali. Isso começa a te dar um medo muito maior. E é muito comum, normalmente quem entra na Founder e na Business, tá? Já nesse momento, a gente não trabalha muito com pessoas que estão iniciando ali o mundo dos negócios, a gente já trabalha com pessoas que estão há uns 2, 3 anos ali empreendendo. E aí elas normalmente chegam para mim nesse momento do tipo, eu não sei o que eu faço. E aí eu vou perguntando para ela o que ela fez até ali. E normalmente são pessoas que já arriscaram muito, que para chegar ali arriscaram às vezes tudo o que tinham e de repente elas ficam medrosas. Elas falam, cara, eu não vou arriscar mais nada. E aí até anotei alguns comportamentos assim, né? Que é não investir. Vou um por um, para não gastar todos ainda. Mas o primeiro delas aqui é não investir. Então a pessoa às vezes fica com medo de pagar minha mentoria, de entrar para as minhas mentorias, de falar assim, nossa, mas será que eu posso investir nisso? Será que eu não posso investir? E um dos primeiros indicadores que a gente olha dentro das mentorias é, primeiro, tempo de negócio e, segundo, possibilidade de investimento. E se eu estou falando com você é porque eu sei que você pode investir. Eu não vou ficar aqui pedindo para você fazer mil malabarismos, pedir empréstimo para me colocar para dentro da sua empresa. Se você quiser fazer, a coisa é sua. Mas, normalmente, são pessoas que têm muito poder de investir, mas começam a ficar um pouco medrosas. E aí vocês começam a não investir na empresa de vocês. Vocês começam a aceitar clientes super mala, super. Você olha para o cliente e fala assim, cara, eu já tenho experiência suficiente para saber que esse cliente vai ser uma puta dor de cabeça na minha vida.
mas você aceita, porque você fica com medo de não aceitar aquele cliente e aquele cliente te fazer falta daqui a pouco, porque você já criou, você já deu um passinho a mais. Quando você estava começando, era você e você. Se faltasse, faltava para você. Se não desse para distribuir dividendo, não distribuía para você. Se não desse para, sei lá, pagar o aluguel do escritório que você alugou, era você que sentia isso. Agora não. Agora já tem uma equipe, agora já tem um time, agora já tem um prestador de serviço contratado. E aí você começa a falar, opa, se eu falhar aqui, vai dar merda. E aí vocês começam a ficar com medo. E aí chega aquele cliente que você, se estivesse sozinho, você já nem aceitaria mais. Mas como você tem uma equipe, tem o senso da responsabilidade, e esse senso da responsabilidade eu concordo 1000%. Ele precisa existir, mas ele não pode ser um senso num lugar do tipo, cara, eu vou aceitar qualquer coisa. Porque agora, para me manter onde eu estou, eu preciso aceitar qualquer merda que vier na minha frente. Essa é a grande questão. Vocês não aumentam o preço de vocês. Porque vocês falam assim, eu não vou aumentar meu preço, porque se eu aumentar, ninguém vai querer pagar. Se eu aumentar, os meus clientes vão sumir. Os meus clientes, eles só aceitavam estar aqui porque eu era baratinha. Agora que eu vou aumentar o preço, eles vão sumir. Medo da escassez. Tá? Deixa a revelação aqui pra você. Você fica em relações que são completamente desequilibradas, então você se mantém em relações desequilibradas, é muito comum, principalmente em sistemas assim de sociedade, né, que a pessoa tem um sócio, uma sócia, e aí vai se mantendo ali naquele lugar de uma relação super desequilibrada. Sabe aquela relação assim que se uma amiga sua viesse contar pra você, você falaria pra ela, minha filha, sai disso, mas você continua nessa relação? Isso não é só em relações amorosas, isso também acontece em relações de trabalho. Então, tanto em relações de trabalho chefe e liderado, quanto em relações de trabalho de igual para igual. Então, de sócio para sócia, gerente para gerente, diretor para diretor. Só que você tem medo tanto e eu nem tô falando aqui, tipo, sai dessa sociedade, larga tudo, não é nesse sentido, é no sentido do tipo, você tem medo até de conversar e de quebrar alguma coisa ali naquela relação, porque você acha que se você quebrar alguma coisa naquela relação, como aquela relação foi o que te trouxe até aqui, você vai morrer sem nada. Porque tudo que você conquistou foi fazendo exatamente aquele feijão com arroz ali. Então você vai continuar fazendo exatamente aquilo ali. Então tem gente que passa pelas mentorias que chega num lugar de, inclusive, diminuir o preço. Eu falo assim, mas espera aí. Você começou cobrando X. Agora você tem uma estrutura maior, um time que responde muito mais rápido do que você sozinha, você consegue entregar muito mais valor, muito mais coisa e você ainda cobra menos. Bruna, porque agora eu tenho muito mais responsabilidade, então eu tenho medo de perder aquilo que eu conquistei até aqui e aí eu vou lá e cobro menos. Cara, isso é um lugar de escassez e atenção. Eu aqui tô falando igual os portugueses, né? Os portugueses que falam assim, atenção. E esses dias eu vi na aula de italiano também. Attenzione! E aí agora eu tô falando assim. Faz parte. Pluricultural. Mas é esse tipo de escassez que você está experimentando dentro do seu ambiente de trabalho. É muito comum que você leve ele para o seu ambiente pessoal. Então, vou dar, por exemplo, exemplos meus, práticos. Eu tinha muito medo de gastar dinheiro. Acho que até hoje eu tenho medo de gastar dinheiro. Ano passado, a gente comprou um carro. E aí, num primeiro momento, foi o primeiro carro que a gente comprou aqui em Portugal. Quando a gente veio para Portugal, a gente não queria ter carro, a gente queria morar num lugar mais central e etc. E eu fui muito feliz não tendo carro, adorava, achava ótimo e tal, até um momento que a gente falou, acho que a vida mudou um pouco, a gente quer, enfim, whatever. E aí começamos a olhar carro, ver carro, etc e tal. Decidimos qual era o carro que a gente queria. E aí existia a possibilidade de fazer um financiamento daquele carro. E aí eu falei, ótimo, fiz os cálculos ali. O Thiago é o cara do cálculo na unha. Eu sou a pessoa da conta de padaria. Eu faço uma conta ali de padaria na minha cabeça e falo assim, beleza, deu tudo certo. E aí a gente enviou os documentos para o financiamento,
Mais um, tava demorando super. 2, era um processo que foi feito para dar errado. Feito para dar errado. As taxas eram baixas demais, totalmente discrepantes do que estava no mercado. E na hora de você colocar as coisas... Isso é um parênteses do parênteses, né? Quando você é empresário, você começa a perceber a dificuldade, inclusive, das pessoas entenderem da onde que vem essa renda. Mas você não tem aqui em Portugal contrato de trabalho, mas você não tem um contrato de trabalho, não? Não, eu tenho uma empresa milionária. Mas não interessa, sabe? Você não tem um contrato de trabalho. E aí, beleza, a gente viu que o financiamento não ia rolar do jeito que a gente queria. E aí o Thiago falou assim, vamos comprar o carro à vista. E eu falei assim, como assim comprar o carro à vista? Aí ele falou assim, não, a gente tem dinheiro pra comprar o carro à vista. Vamos comprar o carro à vista. Eu falei assim, não, Thiago, não vamos comprar o carro à vista, pelo amor de Deus. A gente vai pegar esse dinheiro e vai comprar o carro à vista. Era todo o dinheiro da minha vida? Não. Se eu comprasse esse carro, eu ia ficar sem dinheiro pra aluguel no mês que vem? Não. Era todo o dinheiro que eu tinha? Não. Mas era muito expressivo na minha cabeça. E aí, gente, a gente comprou na Tesla, né? E aí na Tesla é assim, você fala lá que você quer comprar um carro à vista, e aí eles te mandam, tipo, pra quem tá no Brasil, é como se fosse o Pix, pra cá é pra, tipo, o número lá da referência pra você fazer o pagamento. E aí você simplesmente faz uma transferência pra conta da Tesla. Toma aqui esses tantos mil euros. Quando eu fui fazer isso, eu falei, Thiago, não quero ver, eu não quero olhar. Ele, cara, para de bobeira. Eu falei assim, não, faz aí o que tem que ser feito, eu não quero ver, eu não quero olhar. E claro, quando você paga à vista é tudo muito mais rápido, você podia pegar o carro aqui na Europa. Eu não sabia disso, mas, cara, pra você compra o carro fica pronto daqui a um mês, daqui a 2 meses. Tem carro daqui a 3 meses, dependendo do tipo de carro que você quer. Quando você paga à vista, a coisa fica um pouco mais rápida. Você vai pegar na mesma semana. Tudo era mais simples, foi muito melhor o pagamento à vista. Você não ficava ali pagando juros e etc. Mas ainda assim, aquilo pra mim foi uma experiência difícil. E aí eu olhei e falei assim, olha, por mais que eu já tenha me visto em lugares tendo tido pensamentos de escassez em alguns momentos da minha vida, eu não imaginava que ainda estava tão latente. Então vai lá para terapia, vai lá resolver com a psicóloga. E até fazendo um disclaimer, né, em tudo aqui que eu falo, eu não sou profissional, tá, gente? Eu falo da minha vida profissional da área mental, sou profissional de outras áreas, mas não sou profissional da saúde mental. Então, assim, o que eu falo aqui é a minha experiência de vida e digo pra vocês, faço terapia, façam terapia também. Então, isso foi uma coisa que eu levei pra lá do tipo assim, olha, eu acho que, não sei se, eu acho que tem um sentimento do tipo, tudo que eu conquistei, todo o patrimônio que eu fiz, ele foi muito suado, ele foi muito, então... eu mesma não posso desfrutar daquilo, é chato até comigo, sabe? É injusto até comigo. Enfim, e na terapia, dentro do processo terapêutico, eu fui perguntando também da onde que vem isso, né? E normalmente isso vem de lugares de muita privação e tanto na infância, né? Tem muita coisa que está ali dentro da nossa infância, quanto durante a nossa vida toda. Então, tem um lugar de privação financeira, mas às vezes é um lugar de privação emocional mesmo. Então, até mesmo para pessoas ricas não deixam de experimentar um sentimento de escassez. Não porque ela teve uma escassez financeira, mas às vezes ela teve uma privação sentimental, uma privação emocional. E aquilo fez com que ela experimentasse um sentimento de escassez. Então, traumas de infância também estão muito lá nesse lugar da escassez. Olha que interessante isso. Eu fui procurar também, né, sobre escassez e achei essa definição aqui, que é familiaridade com a fálcia. Com a fálcia. Familiaridade com a falta. Mariana, não corta isso não. Deixa o ato falho. Gente, eu não consigo entender nem a minha letra, mas a abundância se torna desconfortável. Sabe quando você começa a experimentar lugares, experimentar experiências e que você experimenta algum desconforto naquele lugar? É um lugar até do tipo assim...
Ai, sabe um sentimento que as pessoas têm muito? Que se você tá na abundância, se você está experimentando alguma abundância, a gente pode fazer um episódio, acho que só de abundância, mas vamos pro lugar da escassez. Mas se você está experimentando algum lugar de abundância, aquilo é errado. Aquilo veio de uma forma ilícita, sabe assim? Do tipo, aquela coisa que você cresce ouvindo, tipo assim, fulano enriqueceu muito rápido, isso aí é droga, isso aí é tráfico humano, isso aí é coisa errada, isso aí tá sonegando imposto. E aí quando você se vê, às vezes, num lugar de pessoas que você olhava e falava assim, eu não pertenço a esse lugar, porque esse lugar é de pessoas que fizeram algo errado. E você fez algo certo e tá lá também, aí você fala assim, ué, por que isso está me gerando tanto desconforto? Te gera desconforto porque você tinha uma mentalidade de que para estar ali existia um lugar de abundância que não foi feito de forma justa, que não foi conquistado, foi algo, fulano ganhou, fulano fez isso de forma ilícita. Então você começa a experimentar um desconforto naquela abundância. E não, muitas vezes até existe um lugar de não se reconhecer. Então, não se reconhecer nos lugares. A gente aqui, então, morando na Europa, tem muitos lugares que a gente vai, eu mostro pro Thiago, eu brinco com o Thiago, falo assim, procura alguém aí de cabelo cacheado. Não precisa, a gente não precisa nem entrar na pauta racial. Procura só de cabelo cacheado aqui nesse lugar que a gente está frequentando. Não existe. Então, existe um lugar de não reconhecimento e nesse lugar de não reconhecimento existe um desconforto. E esse desconforto, ele tá ali gritando um pouco do tipo, você não devia estar aqui. Ou seja, isso leva para um lugar de eu não devia estar gastando isso aqui, eu não deveria estar esbanjando isso aqui, ou entra num lugar que às vezes é só um sonho que você tem, às vezes é só alguma coisa que você quer comprar e você já leva para um lugar do tipo, nossa, eu tô gastando algo que eu não deveria, eu tô esbanjando, eu não estou honrando as minhas raízes, eu não... Vai para um lugar muito profundo e pesado. E o problema disso tudo, eu acho que a gente não tem que simplesmente... eu tô ganhando dinheiro, então eu vou gastar doidado. Não é isso, mas eu acho que a gente tem que sim criticar, a gente não tem que entrar numa lógica do consumo exacerbado, sem nenhum pensamento crítico, mas também a gente tem que tomar cuidado do quanto esse sentimento do tipo, se eu fizer isso, tudo meu vai acabar, tudo que eu conquistei até aqui vai embora, eu vou perder isso, porque isso faz com que a gente, né, a gente não saia do lugar. Porque muitas vezes para sair do lugar a gente precisa investir em algo melhor, algo maior, precisa investir num time, precisa investir em pessoas, precisa investir em formação, precisa investir em mentorias, e aí a gente fica ali, cara, vou morrer abraçada nesse dinheiro porque eu não quero gastar, porque pode faltar. Cara, se você pensa assim, vai olhar aonde quem te machucou, aonde você se machucou, para que você não se machuque ainda mais. E vou dizer mais, dentro do lugar da escassez, eu vou muito pro lado eu não quero gastar nada, eu não vou gastar com isso é bobeira, eu não vou gastar. Mas existe um outro lado também, tá? Que é o do gasto excessivo. Então, você começa a gastar de forma compulsiva porque você nunca teve a possibilidade de gastar. Isso também é problemático. E um outro viés que é o do acúmulo. Então, você começa a acumular as coisas. Então, eu vou guardar isso, eu não vou jogar isso fora, eu não vou sair desse lugar, dos mesmos lugares, das mesmas pessoas, porque eu preciso continuar aqui para manter o status que eu tenho. E, cara, e aí você fica se perguntando às vezes, pô, eu tô batendo a minha cabeça aqui num teto, parece que eu não consigo sair disso, parece que eu não consigo melhorar, parece que eu não consigo ir pra frente. Na verdade, é porque sim, é só um pensamento. É só um pensamento. Eu quero muito fazer um episódio sobre o quanto que a gente vai crescendo como empresário, a gente vai percebendo que a gente já aprendeu muita coisa técnica e é o desenvolvimento mental que vai fazer você pular algumas etapas ou crescer um pouco mais, porque e esse sentimento da escassez, ele tá exatamente nesse lugar da dificuldade de você
transpor algumas barreiras, de você transpor alguns níveis sociais, alguns níveis financeiros, exatamente porque você tá ali naquele lugar do tipo, eu não posso gastar, eu não posso investir, eu preciso acumular, ou porque você pegou algo que você ganhou, algo que você conquistou e você torrou compulsivamente porque você não podia fazer isso em algum momento anterior na tua vida. E aí, mais uma vez, a gente chega no lugar de equilíbrio. A gente não pode ser nem compulsivo e nem se colocar no lugar do eu não vou investir, eu não vou fazer nada, eu não vou gastar com nada. Esse lugar do equilíbrio, eu acho que é um lugar que a gente precisa entender e um lugar que a gente precisa se colocar. É isso. Bateu aí? Porque bateu aqui também. Acho que eu vou levar isso pra minha terapia essa semana de novo. Vamos para a indicação da semana. Como eu já indiquei muitos livros no penúltimo episódio, inclusive se você não assistiu, vai lá, porque tem a minha lista, toda a minha lista de livro, tem a parte 1 da minha lista de livro e todos os links delas. Eu até recebi uma mensagem hoje falando, olha, eu não assisti ainda tô doida para assistir o podcast dos livros, mas não assisti ainda, porque eu tenho muito livro na minha lista que eu preciso ler e eu sei que se eu ouvir o podcast eu vou querer comprar todos. Então eu vou mais para uma indicação de série. Eu vou falar a gente, mas na verdade o Thiago começou a assistir a série do Ripley, porque o Ripley ele é um filme famoso, mas agora ele tem uma série na Netflix que eu acho que é Netflix, calma. Ripley é Netflix ou HBO? Netflix, falou aqui no meu ponto. E ela é toda em preto e branco, super bem feita. O Thiago começou a ver e a gente tá fazendo aula de italiano e ela tem muitas partes em italiano. E aí eu tava passando, eu tava sentada em algum lugar e eu ouvia a série e ficava tentando entender o que eles estavam falando e brincando com o Thiago. Eu falei, eu vou assistir. Então eu assisti os últimos 3 episódios da série, acho que são 8, com ele e foi super legal, série ótima, gostosa de ver, bem detalhista, um pouco longa, mas acho que, vamos dizer assim, ela poderia ajudar nesse exercício que a gente tem feito aqui, dessa atenção plena, da gente dar tempo ao tempo, da gente olhar os detalhes, as nuances, fazer esse exercício, assim. Então, assistam Ripley na Netflix. É isso, até o próximo episódio. Beijo, tchau!